Olá, aluno FIA! Chegamos à metade da nossa jornada de desenvolvimento. Está começando a segunda aula do curso online Cenários 2025 com o economista Eduardo Janetti. Este conteúdo foi desenvolvido em 4 encontros e, ao comparecer em todos, você garante um certificado FIA online em seu nome. Alguns dos maiores CEOs, empreendedores e acadêmicos do Brasil possuem um certificado FIA semelhante a este. Se você ainda não viu a primeira aula com o professor Ronaldo Lemos, acesse-a pressionando em Aula 1 no menu que fica no topo desta página. Ele falou sobre tecnologia, inovação, comportamento humano e como podemos utilizar estas novas tendências para alavancar a carreira profissional e até mesmo negócios. Estamos recebendo muitos comentários positivos sobre este primeiro encontro. Depois de concluir, aí sim, volte para cá e veja a continuação. Essa é uma série em que você é o protagonista. Você tem até a segunda-feira, às 23 horas e 59 minutos, para assistir todas as aulas. Até lá, fique à vontade para assistir quantas vezes quiser. Este curso, ele possui o selo da FIA, a Fundação Instituto de Administração, que já foi eleita 3 vezes pela revista Exame S.A., a melhor escola de negócios do Brasil. E isso se deve ao alto poder de formação e transformação da FIA. Já passaram por aqui milhares de empreendedores, CEOs e muitos outros líderes que hoje trabalham em multinacionais e grandes corporações. Eles realizaram seus sonhos e agora estão dirigindo o futuro de outras dezenas de milhares de pessoas e suas famílias à frente de empresas que contribuem para o avanço do nosso país. Nós vamos compartilhar algumas destas histórias depois da aula de hoje. Então, se você deseja conquistar o seu sucesso profissional e, claro, também a sua independência financeira, nós possuímos o conhecimento e a didática necessária para você ampliar a sua visão dos negócios. Imagine-se daqui a um ano tendo alcançado o cargo dos seus sonhos em uma grande empresa. Você pode chegar lá, caso se comprometa hoje com essa meta. Estudar na FIA amplia as suas chances de realizar projetos, sonhos e de ter uma carreira bem-sucedida. A FIA está aqui para levá-lo até o seu sucesso profissional. E isso é possível porque estamos ampliando carreiras há 40 anos. Pela qualidade de seus cursos e de seu corpo docente, a FIA é presença constante nos mais importantes rankings internacionais. O jornal britânico Financial Times elegeu um dos MBAs para executivos como o 25º melhor das Américas, o único de uma instituição brasileira a aparecer nesta classificação. Ele também apontou a qualidade do quadro de alunos da Fundação Instituto de Administração como o 6º mais experiente do mundo. A FIA também recebeu o importante título de escola mais inovadora da América do Sul na premiação internacional Global Business Education Awards, feito pela European CEO. As áreas mais premiadas da Fundação são administração, finanças, recursos humanos, marketing e preparação internacional para executivos. O curso Cenários 2025 foi feito para que você descubra as tendências e grandes mudanças nas grandes áreas do mercado de trabalho, seja em tecnologia, indústria, varejo, marketing e outras, ou seja, na sua área, independente do segmento. A sua aula com o professor Eduardo Janetti já vai começar. Não deixe de comentar caso tenha qualquer dúvida, dificuldade ou elogio. Vamos interagir com o maior número de pessoas possível. Uma boa aula para você! Bem-vindos ao curso Cenários 2025. O propósito dessa aula vai ser desenhar cenários realistas para a economia brasileira no período de 2020 a 2025. Além de desenhar cenários e fazer um exercício aqui de apurar a nossa faculdade, de antecipar os acontecimentos, eu gostaria muito que essa aula fornecesse também instrumentos de análise para que se possa fazer uma leitura mais analítica e sofisticada da economia brasileira e do mundo econômico de um modo geral. Então eu vou apresentar alguns conceitos, vou falar algumas coisas de caráter um pouco mais abrangente, tendo como pano de fundo o propósito maior, que é
fornecer um cenário realista. Não é o que eu desejo, é o que eu considero mais provável para a economia brasileira de 2020 a 2025. O roteiro que nós vamos seguir nessa aula contempla 5 tópicos principais. Eu vou começar com uma análise da arte e da ciência da previsão, porque a economia não é a física, entender um pouco a dificuldade de fazer previsões corretas e verdadeiras no campo da economia. O segundo item que nós vamos abordar é a economia brasileira em 2020, onde é que nós estamos agora, qual é a situação com a qual nos deparamos. Terceiro ponto, a recuperação cíclica e o crescimento sustentado são os 2 cenários fundamentais que estão colocados hoje. Para onde vamos? Será que a nossa recuperação cíclica vai se transformar em crescimento sustentado? Essa é a grande pergunta. O quarto tópico, os determinantes da produtividade. A ideia do crescimento sustentado está calcada fundamentalmente em ganhos de produtividade, que nós vamos definir e depois analisar. E, por fim, mega tendências globais, revolução tecnológica, mudança climática, geopolítica internacional. O que é que tudo isso implica para os mercados, para as carreiras, para a nossa orientação em relação ao futuro que nos espera? É um tema muito amplo, o quinto item é um tema que precisaria não só uma aula, mas um verdadeiro curso para ser totalmente explorado, mas eu vou pelo menos destacar os pontos que me parecem mais cruciais para a gente organizar um pensamento acerca do futuro. Eu queria começar com uma nota de cautela em relação a prognósticos na economia. A arte e a ciência de prever. Por que nós não conseguimos na economia fazer previsões com o grau de precisão e a acuidade com que, por exemplo, os físicos fazem na sua disciplina? A astronomia, que é um ramo da física, é capaz de prever de maneira muito precisa, milimetricamente correta, a ocorrência de um eclipse solar no ano de 2046. A astronomia é capaz de prever a passagem de um cometa daqui a 32 anos, dizendo exatamente o momento que ele vai aparecer no céu. E eles fazem isso rigorosamente, e isso é confirmado pelas evidências. Por que em economia nós não conseguimos prever a taxa de câmbio daqui a 3 meses ou a taxa de crescimento de um país no ano seguinte? Por que é tão mais complexo, tão mais complicado acertar as previsões em economia? Eu acho que, como eu vou falar de previsões em economia, vale a pena a gente gastar uns minutinhos para entender a diferença fundamental entre física e economia, que está por trás da maior dificuldade de prever em economia. São 2 pontos aqui que precisam ser considerados. Um deles eu vou chamar complexidade e o outro singularidade. Complexidade. O mundo é infinitamente complexo. Tudo está rigorosamente ligado a tudo no universo. Quando nós fazemos um exercício de modelagem, nós simplificamos a realidade para tentar isolar as variáveis mais relevantes, simplificando brutalmente o mundo, para poder prever um fenômeno que nos interessa antecipar e saber para onde vai. Quando se faz esse exercício, que é um exercício de simplificação da realidade, pensar, no fundo, é saber tornar as coisas mais simples do que elas são. Quando nós fazemos esse exercício de abstração na física, nós conseguimos encontrar as variáveis, que são relativamente poucas, que são determinantes para a ocorrência do fenômeno. O prejuízo cognitivo de você simplificar na física e na astronomia é muito menor do que na economia. Por quê? Porque com um pequeno conjunto de variáveis, você consegue prever muita coisa, sem grande perda na sua capacidade preditiva. A diferença na economia é que o número de variáveis relevantes para se prever um fenômeno é muito maior do que no campo da astronomia ou da física. Você tem o fenômeno da complexidade. A economia não está sozinha. Uma outra ciência, na qual também não é possível fazer experimentação controlada, e é uma ciência natural, a meteorologia, tem um problema parecido com o da economia. O número de variáveis relevantes para prever eventos climáticos é extraordinariamente grande.
Por isso que não se consegue prever se vai gear na Flórida no ano que vem ou se vai ter um verão excepcional para alguma região do mundo daqui a pouco tempo, ou sequer se prevê com total rigor se vai chover ou não amanhã. Aliás, dizia-se que a meteorologia é o consolo do economista, porque é uma ciência natural e que também não consegue fazer previsões rigorosamente verdadeiras, como a física consegue fazer. Um fenômeno muito perturbador é a chamada teoria do caos, que se aplica tanto à meteorologia quanto à economia. Teoria do caos, o que é? São modelos em que a sensibilidade às variáveis com as quais você trabalha, os parâmetros com os quais você trabalha, é extremamente elevada. O exemplo talvez mais conhecido é aquele de que uma revoada de pássaros no Caribe pode provocar uma tempestade de neve na Escandinávia. A sensibilidade aos parâmetros iniciais é tão grande que isso vai se compondo e rigorosamente você demonstra matematicamente que um fenômeno muito pequeno, simples, pode provocar enormes efeitos lá na ponta, na medida em que ele vai se compondo com muitas outras variáveis ao longo do caminho. Então, a economia tem essa característica da complexidade. Para vocês terem uma ideia da ordem da complexidade da economia, até a meteorologia é uma variável relevante para a economia. Nós passamos, por exemplo, no Brasil, por um apagão elétrico, que foi produzido pela falta de chuvas num dado momento. Variáveis climáticas, e nós estamos num mundo de mudança climática, afetam o processo econômico. Esse é um dos parâmetros. Eu podia falar de política, podia falar de acidentes. O acidente de Brumadinho, em 2019, prejudicou o PIB brasileiro. A crise econômica na Argentina reduziu o PIB de 2019 também. São muitas e muitas variáveis que implicam e afetam o fenômeno. Essa é uma diferença que torna difícil prever em economia. A segunda diferença chama-se singularidade. E aí entra em cena o ser humano. Imagine uma meteorologia em que a previsão do tempo afeta o próprio tempo. Aquilo que as pessoas acreditam sobre o que acontecerá, acontece porque as pessoas passaram a acreditar naquilo. Se todo mundo acha que a economia vai por água abaixo, que vai ter uma tempestade, vai ter um terremoto, porque foi eleito um novo governo, ou seja lá o que for, se todo mundo acredita nisso, algo que não ocorreria passa a se tornar provável porque as pessoas agem antecipadamente à luz daquilo que acreditam. As expectativas se tornam determinantes na ação e essa ação provoca acontecimentos que de outra maneira não teriam se passado. Essa é a profecia autorrealizável. Além da profecia autorrealizável, a meteorologia na qual a previsão afeta o próprio tempo, você tem a situação em que a previsão permite comportamentos preventivos que evitam acontecer alguma coisa que de outra maneira aconteceria. Você está vendo alguma coisa que vai acontecer, uma crise fiscal, por exemplo, ou uma crise de inflação, você age antecipadamente de modo a impedir que aquilo se manifeste, porque aquilo vai causar desemprego, aquilo vai causar perda. Então não é a profecia autorrealizável, mas é a capacidade de antever um fenômeno que te permite mudar o curso objetivo dos acontecimentos. A economia tem essa característica da singularidade porque o ser humano é extraordinariamente complexo no seu comportamento. É muito difícil modelar o comportamento humano. Um grande economista inglês, John Maynard Keynes, tem uma passagem que eu vou citar que toca o dedo exatamente nesse ponto da singularidade e ele faz a comparação direta com a física. Ele evoca aquela famosa e proverbial maçã newtoniana. Newton teria visto a maçã cair da árvore e a partir daí concebeu a lei da gravidade. Vejam o que o Keynes diz sobre a diferença entre física e economia. Na economia, é como se a queda da maçã ao chão dependesse dos motivos da maçã, se vale a pena cair no chão, se o chão deseja que a maçã caia e dos cálculos errôneos por parte da maçã sobre quão longe ela está do centro da Terra. Esta é a singularidade da economia. As expectativas, aquilo que as pessoas acreditam sobre o mundo, certo ou errado, e muitas vezes errado, mas real, porque você age com base numa crença errônea, falsa.
Aquilo que as pessoas acreditam sobre o mundo se transforma na realidade do mundo. Eu vou terminar contando uma anedota que eu acho muito ilustrativa da dificuldade de prever em economia e de como é que os economistas lidam com essa dificuldade. 3 cientistas naufragaram numa ilha deserta. Um físico, um químico e um economista. Estavam passando fome, não tinham o que comer, a ilha era totalmente deserta. Aparece boiando no mar uma lata de feijões fechada. E os 3 se põem a debater como é que eles vão abrir a lata. O primeiro a falar é o físico. Não, eu tenho uma ideia. Vamos atirar a lata num rochedo pontiagudo, isso vai rasgar o metal, e aí nós vamos poder comer o feijão que está lá dentro. O economista é bom de objeções, o economista fala, não dá. Se você fizer isso, os feijões vão se espalhar pela areia e nós vamos perder a maior parte da lata. Nós não podemos nos dar o luxo de desperdiçar. Aí o químico fala, eu tenho uma ideia melhor. Vamos deixar a lata na água salgada do mar. Aos poucos, o sal vai tornando o metal bem maleável. Quando ele estiver bem molinho, nós abrimos a lata e desfrutaremos de todo o conteúdo da lata. O economista vê que tem algo errado também. Isso vai demorar muito tempo. Até lá nós já vamos ter morrido de fome. A gente precisa abrir a lata agora. Aí o químico e o físico olham para o economista. E você? O que você vai propor? Fala, eu tenho uma ideia. É muito simples. Não tem segredo nenhum. Suponha um abridor de latas. E aí ele descreve como fazer para abrir a lata, supondo o abridor de latas. Qual é o abridor de latas do economista? Tem um nome latino para isso, ceteris paribus, tudo mais constante. Eu vou fazer uma previsão, para eu conseguir fazer essa previsão, o que eu suponho? É o abridor de latas. Tudo mais vai se manter constante. Não vai ter rompimento de barragem, não vai ter desastre ambiental, não vai ter governo enlouquecido, tudo mais vai se manter constante. O resto do mundo vai cooperar, não vai ter nenhuma grande crise, não vai ter manifestações de rua, nada mais, tudo mais constante, ceteris paribus. De posse desse abridor de latas, realmente fica fácil prever. Tudo mais vai se manter constante, eu vou fazer a minha previsão. Eu não vou usar demais o meu abridor de latas a partir de agora. Mas em muitos momentos eu vou estar supondo que nada muito improvável aconteça nos próximos 5 anos, o que não dá para saber. O que seria menos provável do que um mundo em que eventos de baixíssima probabilidade nunca acontecem? Seria altamente improvável que eventos de baixíssima probabilidade nunca acontecem. Acontece atentado terrorista, acontece furacão, acontece terremoto, acidente nuclear, muita coisa, guerra. Estamos em 2020, tivemos uma ameaça de guerra, muita coisa que a gente não consegue prever acontece. O problema é que nós não sabemos quais são os eventos de baixíssima probabilidade que vão acontecer. Então a gente supõe ceteris paribus, tudo mais constante. Bom, falei demais sobre a parte metodológica, agora eu vou falar sobre o Brasil. Vamos aportar no Brasil. Não é a ilha deserta dos 3 cientistas, é o nosso país. Onde nós estamos hoje no Brasil? Nós estamos no limiar de uma recuperação cíclica. O Brasil é um país que passou por uma verdadeira UTI, que foi a recessão de 2015 e 2016, uma queda muito pronunciada na atividade econômica. É a pior recessão em 120 anos de que se tem registro no Brasil. Foi uma recessão muito profunda, muito duradoura. Terminou essa recessão no início de 2017, só que com uma diferença. Em vez da economia voltar à normalidade, nós entramos num processo de convalescença. Saímos da UTI e entramos em convalescença. E agora, no início de 2020, tudo indica que estamos saindo da convalescença para a normalidade. Isso se chama uma recuperação cíclica. O que acontece quando um país está saindo de uma recessão? E a recessão pela qual nós passamos foi uma recessão profunda. Tem 4 possibilidades bem definidas. E tem 4 letras que definem muito tipicamente o que acontece ao sair de uma recessão. A primeira letra é o U. A economia cai
fica embaixo algum tempo e depois suavemente retorna. Esse é o padrão clássico de uma recessão em qualquer lugar do mundo. A letra U descreve. Um outro padrão é a letra V. A economia cai forte, bate e volta com força. O Brasil passou por um clássico caso de V na saída da recessão de 2008 e 2009. Aquela recessão da crise financeira global chegou ao Brasil, não foi muito séria, e em 2010, daí a perna ascendente do V, o Brasil cresceu 7,5%. Quem apostou naquilo como um novo padrão de crescimento se deu muito mal, porque aquilo era um ponto totalmente fora da curva. À luz do que veio depois, nós sabemos muito bem. Mas foi um V. Outra letra é o W. Os americanos e ingleses chamam isso de double dip. É uma dupla queda. A economia cai, sobe e tem uma outra queda de novo, dá o W. É um double dip. Nós tivemos perto disso no ano passado, 2019. Primeiro trimestre de 2019, em algum momento, indicou que poderíamos voltar a ter uma recessão no Brasil. Não aconteceu. Passamos perto. E, finalmente, a última letra, vocês devem estar curiosos em saber qual é o L. Esta que aconteceu no Brasil. A economia caiu e ficou. Ficou 3 anos estagnada. 2017, 2018 e 2019 tiveram um enredo muito parecido. Os economistas entram no ano animados que a recuperação cíclica virá, fazem previsões de que o crescimento será de 2,5%, 3% naquele ano, isso se repetiu 3 anos, e à medida que o ano vai passando, vão revendo as suas previsões, até que o ano termina com um resultado muito desapontador, como foi também em 2019, com crescimento perto de 1%. 2019 foi 1,1%. Isso configura o L. Nós vivemos uma recessão profunda e a economia estagnou. Foi o que eu chamei de convalescença. Por que 2020 deve ser diferente? Porque coisas importantes aconteceram que nos permitem justificadamente dizer que estamos voltando à normalidade, ou seja, vamos passar em 2020 e 2021 pela chamada recuperação cíclica. Daqui a pouco nós vamos definir rigorosamente o que é uma recuperação cíclica. Por enquanto, nós vamos trabalhando intuitivamente com esse conceito. O que mudou? Saímos de uma emergência fiscal. O Brasil viveu um descalabro de descontrole das finanças públicas a partir do mandato da Dilma Rousseff, e a dívida pública brasileira cresceu de maneira incontrolável, chegando muito perto a 80% do PIB, numa trajetória explosiva de crescimento. A partir do governo Dilma, segundo mandato, no início, embora um pouco atabalhoadamente, mas principalmente do governo Temer e agora no governo Bolsonaro, a contenção do gasto público permitiu tirar a nossa dívida pública de uma trajetória explosiva de crescimento. Foi aprovado o teto para o aumento do gasto público, que é uma medida importante, sinaliza que há limite. Foi aprovada a reforma da Previdência, que foi muito debatida e finalmente aprovada, com um fato surpreendente que, no final, a maioria da população brasileira aprovava a reforma da Previdência. Isso é raro em qualquer lugar do mundo e aconteceu no Brasil. E o fato é que a nossa dívida pública, que estava crescendo numa trajetória completamente fora de controle, parou de crescer dessa maneira. Ela não estabilizou ainda, mas ela está crescendo de uma maneira bem mais devagar, bem mais lenta, e apontando para um horizonte de estabilidade por volta de 2022, 2023. Nós saímos da emergência fiscal. Não há mais aquele temor que durante muito tempo assustou o mercado financeiro, com razão, de que o Estado brasileiro ia ficar inadimplente, ia ficar insolvente, porque uma dívida crescendo daquela maneira, com um juro muito alto, não ia sustentar. Isso mudou. Segunda coisa que mudou, a queda dos juros. E isso ajuda na contenção do endividamento. A inflação está muito bem comportada, o quadro macroeconômico brasileiro é bastante robusto do ponto de vista de estabilidade, não temos déficit em conta corrente relevante, temos reservas cambiais muito expressivas, a inflação vem se mantendo muito comportada e tudo isso abriu espaço para uma queda consistente da taxa de juros primários, a chamada Selic, que hoje está no menor nível desde o início do Plano Real
e que traz enorme alívio para as finanças públicas, porque o custo da nossa dívida, que é alto, cai bastante. Isso é uma outra notícia importante, é uma outra coisa que nos anima. Passou também o ciclo de choques de incerteza política que o Brasil viveu nos últimos 4, 5 anos. Nós vivemos uma sucessão de choques de incerteza que provocaram essa estagnação prolongada, também é um dos fatores, que foram coisas como, por exemplo, o movimento que levou ao impeachment da Dilma Rousseff, gera muita incerteza no país, o vazamento daquela conversa do presidente Temer com o empresário no subsolo do Planalto, que durante algum tempo parecia que o governo estava completamente à deriva e que a renúncia era uma questão de dias, acabou não ocorrendo, mas gerou enorme incerteza, ainda mais porque isso ocorreu no momento em que se ia votar aquela reforma da Previdência do Temer, gerou enorme incerteza, tudo isso é péssimo para a atividade econômica, fica todo mundo defensivo, é aquela história da expectativa que afeta o comportamento, o tempo vai ficar ruim, eu fico na retranca, a meteorologia, onde a previsão do tempo afeta o próprio tempo, está aí, né? Depois nós tivemos uma eleição presidencial muito fora da normalidade da política brasileira, em que em determinado momento, é quase enredo de novela, os dois líderes das pesquisas de opinião eleitoral, um estava preso e o outro estava na UTI. Se você quer criar incerteza num país, é difícil melhorar um enredo como esse que nós vivemos, de não saber para onde a coisa pode ir. Acabou vencendo um candidato completamente de fora do establishment político, o que também é um elemento de incerteza, porque ninguém sabe muito bem o que vem por aí, quando alguém tão de fora acaba se elegendo, independentemente de preferências que nós possamos ter. Qualquer que fosse o outsider que ganhasse, geraria incerteza, sem dúvida nenhuma. Essa incerteza, em parte, agora, passado um ano do novo governo, foi mitigada. Na área econômica, pelo menos, prevaleceu prudência fiscal, o Banco Central atuou corretamente, reduziu os juros de maneira competente, de maneira serena, a Previdência foi apresentada, foi votada e foi aprovada, o cenário desanuviou. Além de tudo isso, nós temos indicadores que indicam um processo de recuperação cíclica em andamento. A construção civil está dando sinais de que depois de quedas muito fortes, ela está voltando a contratar gente, está voltando a iniciar novas obras. O mercado está se reanimando, está se reerguendo. O crédito no Brasil, que é uma fonte importante de recuperação, está voltando a fluir. O financiamento das empresas brasileiras hoje está se dando muito mais pelo mercado de capitais, voluntário, do que pelo governo, como foi o caso nos mandatos do PT, em que o BNDES assumiu um total protagonismo e fez decisões muito duvidosas de alocação de crédito. Então, não é irrealista, pelo contrário, eu considero mais provável imaginar que o Brasil está no limiar de uma recuperação cíclica. O que significa isso concretamente? Significa que é bastante provável, é altamente plausível supor que esse ano podemos crescer 2,5% a 3%. Isso, vamos lembrar, não é ainda, nós vamos definir o crescimento sustentado, é simplesmente uma economia que estava voando muito abaixo da sua altura de cruzeiro, que volta à normalidade. Vamos definir agora a recuperação cíclica e crescimento sustentado para avançar. O que configura uma recuperação cíclica? A recuperação cíclica é quando uma economia que passa por uma recessão e, portanto, acumula muita ociosidade no parque produtivo, volta à normalidade. O que significa voltar à normalidade? Aquela mão de obra qualificada, aquela mão de obra em geral que não estava empregada, é mobilizada e passa a trabalhar. As plantas, as fábricas, as máquinas e equipamentos que estavam pouco utilizados, mas que existem já no país, passam a ser usados. A infraestrutura do país que estava sobrando passa a ser usada. Você passa a trabalhar não longe do pleno emprego, mas você vai gradualmente se aproximando do pleno emprego dos fatores de produção. Isso é uma recuperação cíclica. Não tem nenhum segredo a recuperação cíclica. Imagine um empresário que durante a recessão diminui muito a sua produção.
Porque não tem demanda. Ele produz menos do que ele estava produzindo antes. Quando a demanda vai melhorando, e é isso que nós estamos vendo hoje no Brasil, o que esse empresário faz? Ele não precisa investir. Ele já tem as máquinas, já tem o equipamento, ele sabe quem chamar. Tem 4 milhões de pessoas com educação superior no Brasil desempregadas, mão de obra qualificada. Não há nenhum segredo em aumentar a oferta simplesmente reduzindo o grau de ociosidade na economia. Os fatores de produção, o capital do país está lá, está dado. É simplesmente voltar ao normal. Para vocês terem uma ideia, já passaram 21 trimestres desde o início dessa recessão, da qual nós saímos e entramos na estagnação, e o PIB brasileiro ainda está 4% abaixo do que era no início da recessão. Nós sequer voltamos 21 trimestres depois ao nível de produção que nós tínhamos antes. Tem muita ociosidade no parque produtivo. A recuperação cíclica é quando você vai começando a usar esta ociosidade, diminuindo, portanto, o desemprego, diminuindo as fábricas que estão operando a meio período e tudo mais. É nisso que nós estamos entrando agora. Isso deve durar quanto tempo? Isso deve durar alguma coisa como 1 ano, 1 ano e meio, no máximo 2 anos. Por quê? Porque daqui a 2 anos, não é um processo linear para todos os setores ao mesmo tempo, nós já vamos estar numa economia que está operando perto da sua plena capacidade de produção com os fatores de produção que ela tem. O capital físico, a infraestrutura e o capital humano. Isso encerra a fase tranquila do crescimento, que é a recuperação cíclica. Você tem um período em que, voltando à normalidade, é muito fácil para qualquer empresário simplesmente mobilizar os fatores e produzir mais. Crescimento sustentado está calcado em produtividade. Eu vou falar uma palavrinha sobre produtividade porque é um assunto fundamental e vai ser o nome do jogo no Brasil daqui para frente. O que é produtividade? Produtividade é a quantidade de insumo que você precisa para gerar uma unidade de produto. Por que um trabalhador num país de renda média como o Brasil trabalha 1 ano e, ao final desse período, ele gera um valor econômico que é cerca de 4 a 5 vezes menor do que o de um trabalhador num país de alta renda e alta produtividade? Por que um trabalhador brasileiro, mexicano ou turco trabalha 1 ano e trabalha muito? Ao final desse período, o valor que ele criou é 4 a 5 vezes menor do que um trabalhador canadense, alemão ou japonês. A produtividade é baixa. Por que a produtividade é baixa? Por 2 motivos. Ele trabalha com menos capital físico, é a diferença entre trabalhar com uma enxada ou com uma banquinha de camelô, ou trabalhar com um supercomputador e com a tecnologia de ponta, e ele é pouco qualificado. A diferença entre ser um analfabeto funcional ou ser um PhD, um técnico, um engenheiro, um empresário inovador, que usa a sua inteligência para criar valor. E a outra diferença é o que eu falei bastante há pouco, que são as instituições. Será que as instituições do país direcionam os recursos para onde eles são mais produtivos, eficiência alocativa? Ou será que há tanta distorção tributária, jurídica, institucional, alocação de crédito direcionado pelo governo, que o país se torna pouco eficiente? O capital e o trabalho dele geram menos resultado porque os recursos não estão aonde eles são mais prósperos, mais rentáveis. É a diferença entre as 2 Alemanhas depois da Guerra Mundial. A Alemanha Ocidental tinha uma economia de mercado, era altamente produtiva, continua sendo. A Alemanha Oriental, com as regras de planejamento central, embora capital humano forte, embora capital físico enorme, as regras do jogo levavam os recursos para onde eles eram muito pouco produtivos. A economia da Alemanha Oriental era um desastre. Essa é a diferença que faz a eficiência das instituições, a alocação das instituições. Mas a produtividade, vou dar um exemplo numérico simples, é da maior importância e é o que vai dominar a passagem da recuperação cíclica para o crescimento sustentado, se tudo correr bem. Se a produtividade cresce 3,5% ao ano no país,
Ou seja, você precisa 3,5% menos insumo para gerar uma unidade de produto. Parece tão pouco, né? Em 20 anos, o país dobra o PIB, duplica. Se a produtividade aumenta 5% ao ano, parece tão pequenininho, né? 1,5% a mais por ano de melhoria da produtividade. Sabe em quanto tempo demora para dobrar o PIB? 14 anos. Você ganha 6 anos, você economiza 6 anos no tempo necessário para dobrar o PIB, aumentando 1,5% ao ano a produtividade. Em vez de ser 3,5%, ser 5%. De onde é que vem isso? Formação de capital físico, formação de capital humano, eficiência alocativa. São esses os componentes que vão determinar o futuro do crescimento econômico no Brasil. Se não fizermos isso, o que vai acontecer? A recuperação cíclica não vai ter sequência em crescimento sustentado. Sabe o que acontece? A demanda cresceu, a economia está perto do pleno emprego, está operando muito perto da sua potencial produção. Se a demanda continua crescendo, inflação. Demanda maior que oferta, preço sobe. Se o preço sobe, inflação, o Banco Central aumenta o juro. Se aumentar o juro, esfria a economia. Nós não podemos repetir, que já vimos esse filme várias vezes no Brasil. O grande desafio é não repetir de novo. A oportunidade que nós temos hoje é muito concreta. Existe uma grande massa de poupança financeira nesse país que estava mal acostumada com os juros exorbitantes que nós praticamos até pouco tempo atrás. A chamada Bolsa CDI. Acabou a Bolsa CDI. Não dá mais para viver às custas dos juros pagos pelo governo. Essa massa de poupança financeira está desesperada para encontrar oportunidades de obter retorno. Se nós conseguirmos direcionar isso para a economia real, infraestrutura, máquinas, equipamentos, formação de mão de obra qualificada, criação de capacidade produtiva no Brasil, nós vamos ter um período espetacular de crescimento sustentado. Nós vamos estar em 2025 realmente num outro patamar, tendo passado a recuperação cíclica e conquistado um movimento virtuoso, um ciclo virtuoso de crescimento. Se nós não conseguirmos canalizar essa poupança financeira, dando a ela horizonte de previsibilidade, juros baixos no mercado financeiro, oportunidades de rentabilidade muito boas na economia real, se a gente não canalizar essa poupança, nós voltamos para onde estávamos antes. Vamos para a mediocridade da estagnação. Tem 3 coisas sobre as quais eu não falei, mas que eu tenho certeza que vão ser muito influentes no cenário da economia brasileira no horizonte de 2020 a 2025. São pela ordem. Revolução tecnológica em andamento. Nós estamos vivendo a 3ª ou 4ª revolução tecnológica da era moderna. Mudança climática, uma área na qual o Brasil tem um protagonismo quase que inescapável, para o bem e para o mal. E geopolítica internacional. Nós estamos num mundo que ficou bem menos previsível do ponto de vista das relações internacionais, por fatores políticos e também pela ascendência de uma nova potência emergente que quase inevitavelmente vai contestar a potência dominante. Obviamente eu estou falando de China e Estados Unidos. É tranquilo prever que essas 3 dimensões do mundo contemporâneo, revolução tecnológica, mudança climática e geopolítica internacional, vão afetar os acontecimentos no cenário brasileiro de 2020 a 2025. Nós não sabemos muito bem de que maneira. Vou falar um pouquinho sobre cada uma. Revolução tecnológica. O foco da revolução tecnológica que nós estamos vivendo são as tecnologias da informação. Não é apenas a digitalização
e a internet. É também, e isso nos interessa muito de perto, a revolução na biologia, a biologia molecular e a engenharia genética. O uso da informação sobre a vida, sobre o DNA, para medicina, para o agronegócio, para a atividade humana. Um movimento de crescimento sustentado saudável no Brasil vai ter que fazer um grande esforço de atualização do Brasil diante dessa nova tecnologia da informação, tanto no campo da informática, no campo da digitalização, como, e eu diria, talvez principalmente no campo da biologia, da genética. Por quê? Porque nós temos uma vocação forte, global, de provedor de alimentos, de proteínas, de recursos naturais, e nós temos que saber valorizar os nossos ativos ambientais, usando o conhecimento mais avançado e produzindo o conhecimento mais avançado para tornar nosso patrimônio ambiental e nossa biodiversidade e nosso acesso à água potável, a terras agriculturáveis, para tornar isso um ativo econômico. Ao mesmo tempo em que sabemos usar isso para preservar e manter o nosso patrimônio e ativo ambiental. Mudança climática. Mudança climática é ameaça e oportunidade ao mesmo tempo. O Brasil foi premiado pela geografia com um patrimônio ambiental de florestas e de biodiversidade e de água potável único no planeta. Se nós não tivermos um mínimo de responsabilidade e prudência, nós vamos estar jogando o nosso futuro fora. O que ocorreu na Amazônia em 2019 é algo que merece o máximo de consideração e de preocupação, porque pode afetar seriamente o futuro do nosso agronegócio. Não existe agronegócio próspero no Brasil, no Centro-Oeste, sem a floresta amazônica íntegra. Porque o regime pluviométrico do Brasil inteiro depende da floresta bem preservada. Ao mesmo tempo, as oportunidades que a mudança climática cria para um país como o Brasil são extraordinárias. E eu tenho certeza que o mercado de trabalho, isso já ocorre, será profundamente afetado pelas novas demandas no campo da energia, de novos materiais, de sustentabilidade em geral, no uso de materiais, nos processos produtivos, na natureza dos produtos que vão ser demandados daqui para frente. E, finalmente, geopolítica internacional, que se tornou, como eu disse, muito menos estável, muito menos previsível do que foi no passado. As duas potências mundiais, e a potência estabelecida, que é os Estados Unidos, e a potência emergente, que é a China, enfrentam situações que mostram fragilidade. Os Estados Unidos entrou num território político muito indefinido e muito perigoso com a eleição de Donald Trump. A sociedade americana está dando sinais muito inequívocos de crise profunda. Vou dar um número apenas para vocês terem ideia do que eu estou falando e não ficar abstrato. Aliás, é uma das coisas que me deixou mais impactado estatisticamente recentemente. Eu li na revista inglesa The Economist. A expectativa de vida ao nascer de um jovem americano do sexo masculino de 15 anos é menor do que de um cidadão de Bangladesh da mesma idade. Deixa eu repetir. A probabilidade de um jovem americano sexo masculino, de 15 anos morrer antes dos 50 anos é maior nos Estados Unidos do que em Bangladesh. Por quê? Os demógrafos criaram uma nova categoria para explicar esse fenômeno. As mortes por desespero. Death of Despair. Título do livro do Angus Deaton, Prêmio Nobel de Economia, que vai sair esse ano. Mortes por desespero. Opioides, suicídio e doenças do fígado. A probabilidade de um jovem americano de 15 anos morrer antes dos 50 é maior nos Estados Unidos do que em Bangladesh.
Isso não tinha ocorrido no mundo moderno até aqui. Queda de expectativa de um segmento central da população. A China tem uma fragilidade que eu acredito que é muito subestimada pelos analistas e que eu acho que pode trazer surpresas no horizonte que nós estamos trabalhando até 2025. E o sintoma mais aberto dessa fragilidade é o que está ocorrendo em Hong Kong. Não sei quantos aqui acompanharam as manifestações na virada do ano em Hong Kong, que continuam já com histórico de demandas de liberdade e de respeito à cidadania. Qual é o problema da China? O problema da China é que no momento em que eles deveriam estar liberalizando o sistema político, o novo presidente, Xi Jinping, resolveu centralizar e reforçar ainda mais o caráter autoritário do Estado chinês. Isto não é consistente. Enquanto o país estiver crescendo, a legitimidade decorre da prosperidade. Não vai durar para sempre. A legitimidade desse sistema de poder ficará seriamente comprometida quando o país crescer menos do que tem crescido nos últimos anos. É quase inevitável que virá uma demanda muito forte dos chineses, principalmente os que ascenderam socialmente, por liberdades civis, por direitos que são sonegados, por liberdade de expressão, liberdade de associação, liberdade de movimento, que hoje estão completamente suprimidas. Não dá para levar muito longe a liberalização econômica sem uma contrapartida de liberalização política. O sistema chinês, na minha avaliação, é muito mais frágil do que parece. E Hong Kong talvez seja apenas o prelúdio de algo que pode contaminar e se espalhar pelo continente da China e que pode levar rapidamente, como são as coisas do nosso mundo, mídia social está aí para isso, levar rapidamente a um sistema de crise, a uma crise muito profunda e com desfecho muito pouco previsível. Como eu disse, o que seria menos provável do que um mundo em que eventos de baixíssima probabilidade nunca acontecem. Eu aposto que eles vão acontecer, mas eu não sei quais são. Obrigado. Muito bem, o que você achou do conteúdo trazido pelo especialista Eduardo Gianetti? Espero que tenha gostado. Hoje você aprendeu mais sobre economia, a ciência e arte da previsão. Onde estamos na economia brasileira 2020? Recuperação cíclica e crescimento sustentado. Formação de capital e o que é determinante para a produtividade. Megatendências globais e seus efeitos. Com este conhecimento, espero que você possa tomar decisões financeiras mais assertivas neste ano. Nós vamos enviar o material desta aula para você no canal FIA Online no Telegram. Você pode acessá-lo pressionando o botão Entrar no canal FIA Online, que deve estar ao lado deste vídeo se você estiver no computador, ou embaixo se estiver assistindo pelo celular. Para encerrar esta semana de desenvolvimento, o próximo encontro será nesta sexta-feira com o especialista em carreira, Eugênia Mussac. Ela também será liberada 12:30. Estamos preparando um conteúdo imperdível que vai ampliar o seu potencial. Um aviso muito importante é que você precisa preencher os dados no final desta página para marcar sua presença e garantir o seu certificado FIA. Vamos divulgar uma novidade muito importante nesta sexta-feira. Ainda não podemos falar sobre ela, mas estamos preparando uma oportunidade única para você estar em uma das melhores escolas de negócios do Brasil. Se 2020 é o ano de acelerar a sua carreira executiva ou empreendedora, você não pode perder. É sexta-feira, ao 12:30. Não se esqueça de ficar ligado no seu e-mail e no canal da FIA Online no Telegram. É por lá que daremos os avisos necessários para você concluir o curso e, claro, também mandaremos mais conteúdo extra. Nos vemos na sexta-feira, ao 12:30. Até mais!